Bom dia, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um programa da Confraria do Batom aqui na RDC TV. E hoje a gente começa esse Na Sala com a Confraria com um cheirinho tão bom aqui, se pudesse mandar para vocês, porque a gente tem como tema hoje a aromaterapia. Como os óleos essenciais podem nos ajudar na saúde, no bem-estar e também na beleza. Eu recebo aqui 3 convidadas hoje super especiais, né? A Tatiane Ávila, que é massoterapeuta e aromaterapeuta. A Aline Alves, que é aromaterapeuta clínica, né? Que estuda há muitos anos aromaterapia, é graduanda em farmácia. Obrigada também por estar aqui com a gente. A Mari Tozon, que já também esteve aqui com a gente num outro quadro. Mari, que é palestrante, que é escritora. Também muito obrigada por estar aqui com a gente. Amor. Vamos falar sobre esse tema, até para desmistificar algumas coisas e saber como é que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, da gente, da família e dos pets, inclusive, né? Os benefícios da aromaterapia. Então, Aline, queria começar contigo. O que é, efetivamente, a aromaterapia? A aromaterapia é o estudo dos óleos essenciais, onde a gente vai abordar, né, a pessoa de uma forma sistêmica, levando em consideração toda a vida dela, né? E não tem como usar a aromaterapia sem pensar no físico, sem pensar no emocional, ele sempre vai estar tratando as duas questões. E a gente estava falando antes, existem várias pesquisas, né, empíricas que realmente comprovam resultados com o uso dos óleos essenciais, né? Sim, a gente tem muitas pesquisas que falam no uso de abordagem nas questões emocionais, no uso patológico de doenças, né, psicopatológicas. Então, a gente tem bastante pesquisa na eficiência mesmo do uso em tratamentos. E o que a gente pode esperar daí, Tati, desse uso? Que benefícios normalmente tu e né, nós 3, né, porque eu também sou usuária, mas o que tu observa como principais benefícios de quem utiliza a aromaterapia, os óleos essenciais, Tati? Eu queria falar também, para quem não sabe, o que são óleos essenciais, né? Porque a gente perguntou o que é a aromaterapia, mas não falamos o que são os óleos essenciais. Isso. Os óleos essenciais, então, são substâncias, né, voláteis produzidas por plantas aromáticas. São substâncias químicas, né, que tem na planta, então são mecanismos de ação da planta e nelas tem várias propriedades. Eu também gosto muito de uma frase que eu ouvi num curso, que os óleos essenciais são o amor de Deus manifestado em moléculas. Essas moléculas aromáticas, é lindo, até para a gente ter essa consciência, esse respeito ao usar, né, porque é um produto que é tirado das plantas, que tem toda a energia das plantas. A gente fala que o óleo essencial é como se fosse a essência, a alma da planta. Por isso traz tantos benefícios, né? E esses benefícios são, então, né, na parte física, fisiológica, psicológica, emocional e também vibracional. Digamos até, para quem acredita, espiritual. Então, a gente pode usar de diversas formas de uso, né, diferentes. Então, na parte de inalação e uso tópico, né? Eu trabalho, por exemplo, sou massoterapeuta, trabalho com a massagem aromática, que traz muitos benefícios tanto para a parte física, emocional e também energética. E também a inalação, que são essas duas, as duas formas, a inalação e o uso tópico, são as formas mais seguras de a gente usar os óleos essenciais, sem tantas contraindicações, né? Tem algumas, mas não tem tantas. Depois a gente tem também uso em banhos, uso de via oral, né, dos óleos essenciais, para trabalhar, então, todas essas questões de estética também, né, cosmética, para dores, para inflamações. Então, toda essa questão mesmo fisiológica, né, então, como um efeito anti-inflamatório, relaxante, estimulante, também das nossas emoções, então como antidepressivo, alguns até para memória, enfim, para várias coisas. E também essa parte da vibração da planta, porque é da planta, né, da natureza, que tem essa questão, né, vibracional, que aumenta, então, a nossa vibração, como a gente se sente inalando determinados óleos. E uma coisa muito importante na aromaterapia, que eu acredito, e acredito que muitas pessoas também, é que a gente deve fazer a pergunta, não que óleo é bom para quê? Não que óleo é bom para depressão, mas que óleo é bom para quem? Quem tem depressão? Quem é essa pessoa? Para a gente olhar essa pessoa como um indivíduo único e poder tratar de forma, assim, abrangendo todas essas questões.
Que didática que tu é, Tati, porque tu é professora também, Sim. né, de aromaterapia, querida. Muito elucidativa, assim, essas questões. E tem o uso também via oral, né? Tu comentaste, mas não é talvez tão comum, mas eu já tomei. E eu sei que tu, né, Mari, até no cuidado com a tua saúde, uma das formas que tu utiliza o óleo essencial é via oral, não é? É, via oral. E eu entrei nesse universo dos óleos, assim, né, aquela coisa meio duvidando, mas será que é? Naquele primeiro momento, quando tu nunca ouviu falar, nunca utilizou. E aí eu fui aos poucos e exatamente o que vem da natureza vem de Deus, né? Então, assim, não tem como ser ruim. Até porque tu tem né? essa ligação muito forte com o espiritual, né, Mari? Muito forte. Então, assim, ó, é bem isso, ele é como se fosse um destilado, né? Da natureza, sabe? Então, assim, eu comecei, então, a estudar, a tentar entender, eu disse, não, vou experimentar em mim e na minha família, né? E aí, devido, assim, ao meu histórico de saúde, né, de uma leucemia linfocítica aguda que eu já tive, de uma doença que eu lido todos os dias, que é a osteonecrose, né, e de problemas respiratórios, né, fortes, pulmonares. Então, eu comecei a descobrir esses óleos e o benefício que eles faziam. Então, assim, eu uso de todas as formas. Eu inalo muitas vezes. Tem os óleos que são específicos da respiração, né? Então, eu inalo eles me ajudam muito a respirar melhor, a abrir as vias respiratórias, né? Eu tenho o meu shot matinal de manhã. Eu vi esses dias no Instagram. No Instagram, E ali foi muito bacana, porque, por exemplo, assim, cúrcuma. Cúrcuma é uma coisa que a gente sabe que é super saudável, né? E super recomendável. Eu não consigo tolerar a cúrcuma em pó, né? Mas eu consegui tolerar ela em óleo. Então, eu uso limão siciliano, eu uso gengibre, cúrcuma, copaíba, olíbano, e aí eu faço a ingestão dos óleos, né? Junto com óleo vegetal. E também passo tópico, né? Super nos meus filhos, principalmente. Passo tópico, aí tá indo pra escolinha todo dia, passo olhinho, ajuda na imunidade. Então, é aquilo assim, tu tem que viver isso, né? Estudar, entrar, buscar as informações e começar a usar. Por isso que hoje está difundido no mundo, assim, de uma forma incrível, tanto que a gente está aqui hoje falando sobre isso. Sobre isso, né? Sobre esses benefícios. Mas tem uma coisa que é muito importante, né? A Tati comentou assim, não necessariamente que óleo é bom para, né? Mas quem vai consumir e tal. E aí, Aline, te pergunto até, né? Porque tu tem um atendimento clínico para isso. A pessoa chega para ti com uma queixa ou com uma necessidade ou um objetivo, né, de tratamento, e aí, com as tuas pesquisas, com o teu conhecimento, tu indica, é melhor de tal planta, ele para inalar, oral ou de uso tópico. Como é que é normalmente esse atendimento, assim? Exatamente. Eu trabalho com aromaterapia clínica, então eu nunca indico um uso de óleo essencial, eu entrego o tratamento pronto, né? Com uso posológico, com uma forma de uso e com um blend de óleos essenciais. Então, vou fazer uma anamnese, vou levar em consideração, inclusive, os medicamentos que essa pessoa usa, porque o óleo essencial tem interação medicamentosa, pode haver interação. Ou seja, também o cuidado aqui, né, o alerta, né, nossas telespectadoras são todas mulheres, né, bem informadas, enfim, mas não é simplesmente, gostei desse cheirinho, vou usar, vou passar, até porque tem alguns que não podem ser usados, né, de via oral, né, tem uns que são indicados e podem ser, né, e outros não. E outros não podem. Então, não saiam, é muito bom, é ótimo, lindo, maravilhoso, óleos essenciais, mas com uma indicação, né, de alguém... Com uma indicação de um aromaterapeuta, principalmente se for um uso de ingestão, né? E por que vai ingerir? Qual vai ser o motivo? Porque eu mesmo trato doenças patológicas inalando, com uma inalação pulso, uma inalação bem precisa, aguda, né? Também com uso posológico. Quando a gente inala um óleo essencial, a gente já tem uma resposta terapêutica. Em 3 segundos, né? A gente já tem uma resposta terapêutica. A gente vai ter um tratamento eficiente se a gente tiver uma continuidade desse tratamento, né? Dessa inalação. Vai entrar na minha corrente sanguínea. As grandes pesquisas de óleos essenciais, eles são feitos com um difusor a seco, né? Num ambiente grande, com oxigênio, com mais pessoas, 4 horas inalando aquele óleo essencial, a gente vai fazer exames depois, já tem aquele princípio ativo daquele óleo essencial na nossa corrente sanguínea. Então, inalando, a gente já tem essa resposta terapêutica. Então, eu faço uma anamnese,
levo em consideração as queixas emocionais, físicas, questões mentais, levo em consideração o cotidiano dessa pessoa, que é muito importante, né? Inclusive, outros tratamentos que ela usa para chegar numa conclusão de um tratamento com um blend de óleos essenciais, né? Que eu vou potencializar aquilo que eu encontro num, eu não encontro no outro e vou entregar o tratamento para essa pessoa. É assim que eu tenho esses resultados. E também pode se usar para beleza, né? Tu tinha comentado, Mari, tu usa lavanda para o rosto? Eu uso lavanda. Eu diluo ela num óleo de coco, né? Eu pingo umas 3 gotas de óleo de coco fracionado e aí eu coloco 2 gotas de lavanda e esfrega bem na mão, e daí já ajuda no sono, né? Que a lavanda tem esse efeito calmante, tranquilizante, mas ela tem esse efeito também hidratante, né? E que também já foi comprovada a eficácia de encontrar colágeno, né? Então a gente adora um colágeno, né? Então a gente passa assim, e aí, enfim, já ajuda muito assim ter um sono de qualidade. Mas uma coisa importante também que eu quero deixar assim dito é que eu nunca escolhi os óleos, né, e saí tomando, né? Sim. Exatamente, eu tenho uma aromaterapeuta que indica, que conversa de acordo, né, com as minhas necessidades de saúde, e daí sim, então esse é um alerta importante. A gente não pode pegar qualquer óleo, tem que ser autorizado pela Anvisa 100%, né, controle de qualidade, para então ser ingerido, né. Exceto isso, o tópico e inalando também são as 2 formas maravilhosas, né. Sempre procurar, né, empresas que tenham na rede da Anvisa, que tenham um histórico de pesquisa. Então, existem empresas muito sérias no mercado, né? Procure se informar, mas sempre com orientação de um profissional, né? Mas, Tati, eu queria te perguntar com relação ao que é mais comum. Quais são os óleos, né, que são mais usados, assim, que se vê de maneira mais ampla o uso? A lavanda, né? lavanda. O tea tree, né, que é a melaleuca, ela é muito usada, principalmente, muitas pessoas conhecem por causa das manicures, né, que eles usam em fungos de unha, porque ele tem um efeito antifúngico muito importante, então é mais conhecido por este fato, mas ele é um óleo, nossa, assim, super curativo, mas que tem uma toxicidade também bem alta, então a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, é um óleo que tem que ter cuidado parte de ingestão. É o remédio que pode virar veneno, né? Exatamente isso. Exatamente isso. A dose que vai interferir nisso. Laranja, capim-limão, hortelã-pimenta, um óleo maravilhoso também, que ajuda nas questões respiratórias e também enxaqueca. Muita gente gosta de usar, dá um alívio bem gostoso, porque é geladinho, né? Que a gente tem muitos produtos para dores também, contusões. O mentol, no hortelã-pimenta, é rico em mentol. Eucalipto glóbulos também, que ajuda na questão da respiração. A copaíba, que é um óleo nosso aqui, óleo que é maravilhoso. Né? Tem palestras chamando ele como o ouro líquido, né? Porque a gente ainda está descobrindo muitas coisas sobre ele, tanto nas questões físicas, que são as mais conhecidas, como anti-inflamatório principalmente, e cicatrizante, mas também nas questões emocionais. É um óleo ainda que tem muito a ser estudado e comprovado em livros, e dificilmente a gente encontra ainda coisas sobre a copaíba, porque os livros, a maioria são franceses, em inglês, né, na França, então são traduzidos, mas poucos a gente encontra sobre a copaíba, é um óleo ainda. O olíbano também é um óleo bem conhecido da época, né, das escrituras sagradas, né? Tem uma relação com o espiritual, bíblica, né? Isso, eu bíblica. uso a gente chama o olíbano óleo de Jesus, né? A mirra também. Meditação, né? Meu momento, né, inicial da manhã, me indicaram o olíbano para isso. Eu uso no pulso antes de meditar. Então, né, cada uma com indicação, buscando um óleo essencial, né, de boa procedência, mas tem realmente várias aplicações, Com né? certeza. E contraindicações, gurias, desde que seja orientado, normalmente tem que usar um período de teste e ver como é, ou tem alguma contraindicação que seja mais evidente, assim? Sempre pode haver. Se a planta faz bem, ela tem que ter uma contraindicação, né? Então, um uso em demasia, o fígado também vai passar por um processo de metabolização pelo fígado, então é importante levar em consideração isso, a forma que vai usar. Mas quando está um acompanhamento com o aromaterapeuta, né, o interrompimento, inclusive se for por inalação, a gente já consegue aí, fazer com que o tratamento pare de ser prejudicial, né? Então, sim, tem várias contraindicações com o uso de forma errada, né?
Crianças, gestantes, tem uma idade a gente tem que ter um cuidado. Depende do uso, daí tem a questão da diluição de alguns óleos que podem ser usados, mas o ideal seria não usar abaixo dos 3 anos, né? São óleos extremamente fortes, são concentrados, né? São moléculas ali concentradas, porque as pessoas acham às vezes que é porque é natural, não tem química, é pura química, é só química que tem dentro de um óleo essencial, são compostos químicos, são centenas de compostos químicos que fazem esse óleo. Então tem muitas contraindicações, muitas questões. Então, nas crianças, nos idosos, gestantes, a gente pode usar, e nos pets também, o hidrolato, que é a água floral resultante da destilação dos óleos essenciais, que é mais suave, que tem muitos estudos ainda pela frente para se fazer, mas que é muito mais seguro de a gente usar, inclusive em bebês, né? Que é uma água aromatizada, vamos dizer assim, mas desse processo, do processo da destilação. Porque a gente tem que ter um cuidado, né, com essas questões aí, principalmente. Falaste de beleza antes, Iva, e eu uso o hidrolato puro no meu rosto como skincare. Sim, essa pele maravilhosa. Como skincare, como tônico facial. Então, o hidrolato já pode ser usado puro sem esse medo, esse receio, né? Até mesmo para ingestão. E aí tu borrifa. Borrifo ele, né? Eu tô até usando uma lavandinha dentata brasileira agora, nesse momento. Mas eu sempre vou variando. Tava usando uma cúrcuma antes, um hidrolato de cúrcuma. Hidrolato não tem erro, assim, né? Nessa questão de toxicidade. Isso é uma coisa bem importante, né, pessoal? Buscar a informação correta, como a gente falou, buscar uma boa procedência e ver o que se adequa melhor, né, para aquele momento, para a idade, para os objetivos, né, se é um tratamento de saúde, se é uma questão de beleza, enfim. E a ideia era, a gente sempre tem aqui na confraria, em especial nesse momento da sala, da gente trazer assuntos que são relevantes, né, para nós, para o nosso momento de cuidado pessoal, de cuidado da família. Então, gurias, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né? A Mari pela segunda vez, as meninas voltem sempre, né? Cuidar da saúde, da beleza é uma das coisas que a gente tem aqui na confraria, no nosso pilar em especial, né? Bem-estar e beleza. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E eu que agradeço. Logo depois dos comerciais, a gente vai rapidinho pro intervalo e depois dos comerciais tem muita coisa legal acontecendo por aqui nesse sábado. Um beijo e até daqui a pouco. No Você Bem de hoje, nós vamos abordar um tema que aflige a maioria das mulheres que estão ali de 35, 40 anos, que é, nessa época, para muitas, o ganho de peso. Apesar do cuidado com a alimentação, a continuidade, né, dos exercícios físicos, mesmo assim, a gente vai chegando nessa idade e os quilinhos a mais insistem em aparecer. E para isso, a gente recebe hoje a doutora Jocely Costa, que é médica endocrinologista, para nos dizer, doutora Jocely, por favor, né, chegando aí perto dos 40, por que existe uma tendência das mulheres, mesmo cuidando da alimentação, mesmo tendo uma rotina, né, saudável, com exercícios, terem aqueles quilinhos, né, estarem ali presente? É verdade. Então, assim, a gente tem uma conjunção de fatores que vão acontecendo, né? Quando a gente começa o processo de envelhecimento, que começa a partir dos 30 anos, em média, a gente vai reduzindo a nossa necessidade calórica, a gente tende a trocar, por exemplo, massa muscular por massa de gordura, que é um tecido que não gasta muita energia. Então, nessa fase da vida em geral, a gente está melhorando a qualidade de vida, a gente se formou, a gente começou a trabalhar, então a gente acaba tendo mais atividades sociais, por exemplo, tendo condições de comer melhor, e a gente acaba, então, invertendo esse equilíbrio, né? Claro que existem algumas situações, por exemplo, como tendências da pessoa, né? Já às vezes algumas desde da infância, de ter maior ganho de peso. Existe sim a pessoa que tem um metabolismo mais rápido e as pessoas que têm metabolismos mais lentos. E embora a gente já saiba que isso acontece, a gente também não tem grandes tratamentos eficazes ainda para combater isso. Hoje a gente sabe que o exercício físico é a única forma que realmente pode aumentar o metabolismo das pessoas. Então, à medida que a gente vai chegando mais perto da menopausa,
mais dificuldade ainda a gente vai tendo, né? Então a gente vê muito, eu ouço muito isso, assim, nossa, eu como exatamente o que eu sempre comi, mas eu não consigo emagrecer ou eu tô sempre ganhando peso. Escuto muito isso. Eu não mudei os meus hábitos, eu como a mesma coisa, a mesma quantidade, eu continuo indo 2, 3 vezes na academia e tal, e tô ganhando peso. Né? Isso. Existem alguns trabalhos que sugerem que se para a gente não ganhar este peso e não fazer aquele depósito de gordura abdominal que a gente vai fazendo ao longo da vida, a gente precisaria gastar mais 1.800 calorias por semana. Ai, que notícia triste! Porém, como eu estava dizendo, justamente nessa fase, que é a fase que a gente está mais economicamente ativa, a gente tem menos tempo para fazer exercício, né? Sim. Então, são esses fatores que vão se somando. E os fatores hormonais, sim, eles entram aí, porque mesmo quando a gente ainda está menstruando, né? Então, mais perto da menopausa, a gente pode começar a ter mudanças maiores no metabolismo. E ao contrário até do que a gente, né, porque hoje a gente acaba tendo a gente tem uma sobrevida maior, então a gente se sente jovem por mais tempo, a perimenopausa que a gente chama é uma fase que a gente vai começar em torno dos 40, 45 anos e a gente vai passar depois da menopausa, que a menopausa, na verdade, é a data da última menstruação, né? A gente acaba usualmente falando nisso como se fosse um período. Esse período é o climatério, que é semelhante à adolescência, que a gente vive, né? Então, um período a partir dos 11 anos até a idade adulta. E a menarca é a primeira menstruação. A menopausa é a data da última menstruação. E a gente só vai saber essa data depois que passar um ano que a gente não menstruou. Isso. Então, a partir da nossa vivência, a gente vai acabar, depois da menopausa, vivendo o resto da vida. Se a gente viver até os 80, 90, enfim, né? Esperemos que muitas décadas na menopausa. Muitas décadas após menopausa, exatamente. E embora, Iva, a gente fale bastante sobre isso, né, em pleno século XXI, eu percebo assim, que a gente não está preparada ainda para isso, sabe? Talvez a gente ainda tenha alguns mitos para falar sobre isso. Então, assim, é um momento difícil. O calorão, aquele não tem nada de engraçado, né? Que às vezes a gente vê as pessoas falando e rindo, é horroroso, né? Essa semana eu encontrei num evento social uma conhecida que me perguntou o que ela fazia, porque ela estava tendo os calorões desesperadamente e uma tia dela teve câncer e ela estava sem receber hormônios. Então, assim, tem que individualizar muito tudo isso, né? A gente ainda vê procedimentos e tratamentos muito massificados para as pessoas. E quando tem nesse período, né, depois da última menstruação, da menopausa, o ganho de peso, e esse ganho de peso passa, né, simplesmente o sobrepeso, vai ali com o pezinho na obesidade, a medicação é indicada? Então, a obesidade, na verdade, hoje é uma pandemia, tá? Existe um número de pessoas que estão acima do peso a nível da obesidade muito grande. Como é que a gente sabe isso? Se considera, estou um pouquinho acima ou estou obesa? Existe um cálculo que se faz, tá? Que também não é um cálculo individualizado. Então, às vezes, a pessoa pode até ter esse cálculo, que é o índice de massa corporal, o IMC, um pouco acima, mas pode ter uma composição corporal que tenha uma massa muscular muito boa, né? Então, por exemplo, atletas, às vezes principalmente os homens que têm muito músculo, eles podem estar no peso acima, mas não quer dizer que sejam obesos. E o índice de massa corporal, a gente calcula altura, peso dividido por altura ao quadrado, tá? A medicação, nessa situação, quando a gente tem o IMC acima de 30, ela pode e deve ser usada, tá? E em alguns casos, quando a mulher tem sobrepeso e ela tem outras doenças, tipo pressão alta, diabetes, né, a glicose, o açúcar elevado, ela pode se beneficiar mesmo não estando obesa de um bom tratamento medicamentoso.
Eu acho que entra, então, essa questão de, assim que a gente, né, já tiver nessa idade, 35, 40, se o peso, né, for uma preocupação, além de saúde, né, que sempre deve ser, mas também muitas vezes a questão estética, né, até que afeta muitas vezes a autoestima, enfim, se o peso não estiver, né, lhe agradando, aquele crescimento ali da balança, do número da balança não estiver lhe agradando, de procurar, né, um médico, em especial um endocrinologista, para fazer esse acompanhamento, né? Não, mais exercício, né, vamos acompanhar a questão dos hormônios, sim, está no momento de uma medicação, enfim. Então, aqui é uma das coisas que a gente sempre traz à luz, né, e conversa abertamente sobre isso, né, de tudo bem, né, e encararmos de frente essa questão do ganho de peso, se tiver incomodando, ou se for um problema de saúde, buscar acompanhamento médico. Eu só queria dizer uma coisinha sobre isso. A gente vive um momento hoje em que existe uma espécie também de glamourização do excesso de peso. E, ok, a gente tem que ter autoestima independente do peso. Eu brinco sempre com as minhas pacientes que eu não sou aquilo que eu peso na balança, né? Mas a obesidade é, sim, uma doença e ela tem que ser tratada. Sim. Não necessariamente a pessoa vai virar uma manequim, mas ela precisa ter cuidados com a sua saúde. Saúde sempre em primeiro lugar, né? Isso. Doutora Giseli, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente hoje. Espero vê-la em outros momentos aqui conosco. Obrigada. Pessoal, então vamos cuidar da saúde em primeiro lugar e qualquer coisa que estiver incomodando, inclusive quando a gente olhar para o espelho, vamos procurar ajuda. Um beijo para todas e a gente segue aqui no programa. O medo de falar em público é daqueles que arrebata a maioria das pessoas. Está, inclusive, em pesquisas recentes, entre os top 5 medo né, da humanidade. Junto ali com o medo da morte, com o medo de sequestro, tá? Falar em público. E para justamente conversarmos sobre isso, aqui nesse Carreira Negócios de hoje, eu recebo a nossa colunista, Mônica Real, que é especialista em comunicação, para nos ajudar a entender, desvendar um pouco esse mistério, Mônica. Por que para algumas pessoas é mais natural, né, flui melhor o falar em público e para outras gera aquele pânico? Uma pergunta difícil de responder, né, Iva, assim, de uma forma geral. Talvez tenha a ver com as experiências pretéritas que a gente tem, né? Então, talvez lá, quando você começou, a primeira vez que você falou em público, os teus pais incentivaram, os teus professores incentivaram, bateram palmas para você, ao invés de te dizer, sai daí. Não, isso não ficou bom. E te criticar. E aí você vai construindo um arsenal de boas experiências que faz com que você encare isso como algo natural. O medo, ele diminui na medida que você pratica isso, que você fala em público. Talvez para aquelas pessoas que tenham mais medo, tenha essa questão das experiências passadas que eu tive que não foram tão positivas, né? E tem uma questão também do medo de julgamento do outro, né? Acho que esse é um dos principais, né? Tipo, o que vão pensar, e se eu errar, e se me der branco, se eu esquecer? Perfeito. É que a minha preocupação nesse momento, ela não está no que eu estou comunicando e no público com quem eu estou falando. Ela está no como eu estou me sentindo em relação ao que eu estou dizendo, em se eu estou fazendo bem ou não. E esse é o desafio da nossa comunicação. O desafio da comunicação tem a ver com esse medo, com a minha incapacidade de sair de mim, né? Olhar a partir do olhar do público. É por isso que eu tenho medo. Vão me julgar assim, assim, assado. As pessoas não estão preocupadas comigo. As pessoas querem saber do assunto que eu vou falar para elas, como aquilo ajuda elas. Então, se eu sair dessa minha preocupação, né, de como o outro vai me julgar, se eu vou ser perfeito ou não vou ser perfeito, se vai ser maravilhoso ou não, e simplesmente conversar com as pessoas. Talvez focar mais no conteúdo e na forma com que você vai passar e menos com o julgamento, o pré-julgamento, né, dos outros, de quem está te assistindo. O foco é assim, essas pessoas que estão aqui, o que elas gostariam de ouvir sobre esse tópico que eu estou falando? Estão falando aqui sobre medo de falar em público. O que as pessoas gostariam de dizer? Gente, é possível superar isso, né? A dica número 1 é fale em público.
Treine, né? Vai falar, né? Até tem uma frase que eu gosto muito, que eu já citei em outros momentos, em encontros nossos da confraria, que tem uma frase da Hillary Clinton, que é: nunca perca uma oportunidade de expor as suas ideias e o que você faz, né? Inclusive em público. Então, talvez nessa repetição, né? E tendo experiências positivas, ou pelo menos a maioria das experiências positivas, que vai te reforçando, diminuindo esse medo. Perfeito. Essa frase que tu trouxe me lembrou uma frase do Dale Carnegie, que a gente usa também nos nossos treinamentos, né? Para ajudar as pessoas a entenderem que é assim: eu nunca mais terei medo de ficar em pé e dizer o que penso. Então, é a gente se posicionar, né? Você comunicar as suas ideias é o que diferencia você. Então, fique de pé e fale o que você tem para falar. E não existe nenhuma razão pela qual a gente possa comunicar sentada aqui conversando, que nós não possamos ficar em pé e fazer a mesma coisa. E falar a mesma coisa que falar para uma pessoa, falar para 10, para 20, para 100, para 1000, né? Eu acho que essa do levantar-se, acho que tem um empoderar-se, né? Um outro ponto que eu vejo daí nas minhas falas em público, que é a questão da preparação. Eu sempre me sinto mais tranquila quando eu estou, assim, é um assunto que eu domino, que eu estou bem preparada, que eu tenho experiência e tal. Se é um assunto, e eu já passei, assim, não é 100% a minha área, ou 100%, eu dá aquele friozinho na barriga, é mais forte, digamos assim. Então, acho que também a questão do preparar-se, né? Acho que é muito importante para diminuir o medo. Faz muito sentido, né, Iva? Assim, quando você... Vou citar de novo o Dale Carnegie, né? É assim, fale de coisas que você adquiriu o direito de falar. Como assim? Ou coisas que você viveu, ou coisas que você estudou o suficiente para ter algo para agregar para as pessoas que estão te escutando. Então, tem a ver com isso que você falou. Como é que eu me preparo? Eu vou estudar. Não, eu vivi isso, então eu posso falar disso com tranquilidade. Se eu não estou preparado, talvez eu deva avaliar assim, será que eu não estou desperdiçando o tempo dessas pessoas? Me colocando numa situação de vulnerabilidade sem necessidade. Isso. Daí, né? E aí, às vezes, é assim, se eu não tenho nada para agregar, talvez eu não deva falar nada mesmo. Exatamente. Né? E aí, me preparar para ter coisas que agregam, né? Tem mais a ver com isso do que eu sair simplesmente falando qualquer coisa. Então, essa preparação, ela é importante, sim, né? A gente preparar 70 vezes mais do que aquilo que você... tem tempo para falar, porque assim, se surgir alguma coisa, você tem como desenvolver. Então, essa preparação ela é super importante para a gente ter uma boa comunicação. E o branco? Porque já ouvi dizer pessoas dizendo assim, na hora me deu um branco. Tem a ver com a questão emocional também, né? Esses lapsos, assim. Tem a ver com a questão emocional e tem a ver com uma outra coisa. Sabe quando você decora o que você vai falar? Não decorar não. Aí você tem branco. Porque você não sabe do assunto, você não conhece o suficiente daquilo, você decorou uma fala. Aí se você esqueceu um pedacinho, sumiu tudo aquilo que você ia falar. Então, a gente tem que entender que, assim, mesmo para quem fala, o palestrante contumaz, né, aquele que está sempre falando, ele vai ter frio na barriga e tem que ter mesmo, porque é sinal que a gente está emocionalmente conectado com aquele momento. Então, isso é importante. Então, vai ter aquele nervosismo. Então, não te coloca numa situação, né, que vai te atrapalhar. Não decora o que você vai fazer, né? Saiba sobre o assunto para que você possa falar. Esqueci o que mais natural, né? Isso. Esqueci o que eu tinha planejado para falar especificamente, não tem problema. Eu vou desenvolver porque eu conheço do assunto. Então, o branco, ele dá muitas vezes nesse sentido. E uma das coisas que realça o branco, né, é a gente fazer... Não, fica em silêncio. As caras de paisagem. Isso. Fica em silêncio e olha para as pessoas. Vai te dar tempo de você recuperar. Pensar. Então tá, pessoal, aqui tem algumas dicas básicas, né, pra gente se preparar cada vez mais e enfrentar o medo, né, daquelas coisas que precisa enfrentar e que vamos colocar coisas positivas para falar para os outros de maneira preparada que somos, né, que podemos estar, para que realmente cada vez mais tenhamos sucesso nesse ponto, falar em público, que para nós mulheres que precisamos vender, precisamos apresentar nossas ideias, é tão importante. Nos acompanhe aqui que tem ainda muita coisa legal no programa de hoje. Hoje é dia aqui no programa daquele quadro que a gente adora, que é o Usei e Amei. Usei e Amei é uma prática que a gente tem na Confraria do Batom desde muitos anos atrás, desde 2013, para ser mais exata,
onde a gente incentiva mulheres que tenham tido uma experiência positiva com a compra de um produto, com o uso de um serviço, que passem adiante o relato dessa experiência positiva, para que justamente a gente consiga ter cada vez mais uma corrente de confiança, mulheres preferindo negócios, né, de outras mulheres. Então a gente traz aqui para vocês hoje 2 depoimentos que foram acompanhados de uma foto, né? E eu leio aqui para vocês o depoimento de cada uma das clientes falando, né, da prestadora de serviço, que no caso hoje são 2 serviços. Então, o primeiro que vocês veem na tela é a Teise Colares, né? Que é especialista em liderança sistêmica, falando sobre a experiência que ela teve com a Doris Antunes, que é consultora, né, de estilo. Então, vamos lá. O que a Teise nos escreve? Gurias, estive com a super Doris Antunes, que fez a minha análise de cores. Há poucos dias isso aconteceu, mas já causou transformação na minha vida. Estou mais atenta aos detalhes, ao cuidado com o meu look e, obviamente, me sentindo mais bonita e confiante. Amei demais. Super recomendo. Usei, amei. E a nossa segundo depoimento de hoje também é com relação a serviço. E aí é da nossa querida Aline Corbellini, que também trabalha, né, com constelação sistêmica, é sacerdotisa, está morando agora lá em Santa Catarina, mas comentou que em agosto ela fez alguns procedimentos com a doutora Fairuz Helena Castro, dermatologista, e amou o resultado. Fora que elas se conectaram de uma maneira muito linda. Obrigada, doutora Fairuz, pelo carinho e profissionalismo. Virei fã. Então, aqui também, que amor, né? Por acaso, essas 4 são nossas confrades, porque a gente fica incentivando literalmente as gurias a fazerem esses depoimentos. Mas esse espaço é aberto a qualquer mulher que tenha tido uma experiência positiva com o negócio de outra. Então, fica aqui o convite para que vocês acessem. Aqui embaixo, a gente vai colocar o e-mail, né, que é programa@confrariadobatom.com.br, para que você possa mandar uma foto, né, sua usufruindo, né, do produto ou do serviço, ou com a empreendedora, né, e uma descrição, um textinho breve descrevendo como foi esse serviço, como foi a compra desse produto, por que você usou e amou, né, que a gente coloca aqui no programa, lê o seu depoimento e também, se você preferir, mandar um vídeo de até 1 minuto gravado na horizontal, cuidando a questão do som e da iluminação. Também a gente pode colocar aqui, divulgar, né, aqui nesse pedaço, né, do programa que a gente gosta tanto, que é o Usei e Amei. E siga preferindo negócios empreendidos por mulheres. A grande maioria das mulheres brasileiras tem o costume de depilar a sua região íntima. Só que, sob o ponto de vista dermatológico, alguns cuidados, algumas recomendações são sempre bem importantes. E aqui no programa a gente vem para falar abertamente disso e sempre com uma especialista. Então, a gente recebe aqui a dermatologista, a doutora Fairuz Helena Castro, para falar com a gente sobre isso, sobre depilação da região íntima, doutora Fairuz. Quais são, que é muito, né, típico da brasileira, né? Em geral, a maioria das mulheres brasileiras gostam, né, dessa prática, até para também poder enxergar melhor a sua região, até por uma questão de higiene, por vários outros motivos. Quais são as principais formas de depilar a genitália ou ali os arredores, né? Pensando nas mulheres. Iva, a gente tem, assim, algumas peculiaridades da nossa cultura, né? Enfim, muitas mulheres têm o hábito de tirar totalmente os pelos, algumas gostam de deixar um pouquinho ali na região próxima ao monte pubiano. E a prática de depilação, ela é praticamente unanimidade aqui no nosso Brasilzão. E tanto que alguns artigos até falam do Brazilian Waxing, que é a forma, o estilo, né, o estilo brasileiro de depilação. Nós temos desde depilações com a lâmina de barbear até aparelhinhos, né, que removem os pelos, os cremes depilatórios, a cera, são infinitas as possibilidades.
Cada tipo pode ter alguma consequência, né? Eu acho que é importante a gente pensar assim, poxa, eu tô depilando com cera, eu tô raspando o pelo, tá formando ali uma pseudofoliculite, daqui a pouco isso inflama. Além de ficar doloroso, pode também formar uma mancha. Então, talvez essa não seja a melhor prática para mim. Algumas pessoas também têm uma questão com a dor, assim, de eu vou sentir dor ali, eu vou fazer uma coisa mais cera, tranquila, né? Em especial, né? tanto fria quanto quente, né? Então, assim, é muito particular essa decisão. O que a gente sabe é que algumas práticas, tipo, principalmente o método de arrancamento, né? O método de arrancamento, a gente tira o pelo, daqui a pouco, quando ele começa a sair de novo, forma um novo pelinho, ele faz uma pseudofoliculite, ele encrava. E às vezes ele começa até a crescer embaixo da pele, né? E essa inflamação, ela pode realmente gerar algum desconforto. A lâmina de barbear, é importante que a gente faça bastante espuma na região para a pele estar macia e na hora de raspar que a gente raspe no sentido do comprimento do pelo, né? Quem já prefere aquele cremezinho depilatório, é importante escolher algum que não dê dermatite de contato, que não dê irritação, fazer um teste numa pequena área antes de colocar em toda a região íntima, né? E a gente tem também os lasers, que são alternativas até para a gente conseguir eliminar boa parte dos pelos. Eu nunca digo que a depilação a laser ela é definitiva, porque depois de um tempo pode ser que algum daqueles folículos que estão ali dormentes voltem, né, a produzir. Para mim foi pelinho. vida, assim, eu optei pela depilação a laser. Não vou dizer totalmente, mas 95% dos pelos, em especial da virilha que me incomodavam, desapareceram. E aí é uma vez só, uma manutenção depois de muitos anos e tal. Mas para mim foi, depois de ter passado por vários tipos de depilação, o laser para mim foi incrível, assim. E o laser, o interessante dele é que a gente faz, né, e praticamente elimina o pelo, 95% é muito. Né? Tem pessoas que têm uma densidade de folículos muito grande e o interessante é que quando a gente remove o pelo, a gente acaba com aquele fator foliculite, inflamação, mancha. A gente também dá uma folga para essa pele que sofre, às vezes, todos os meses com uma agressão, né? E o que é legal, assim, o laser, né? Falando um pouquinho sobre ele, escolher qual modalidade de laser. A gente tem desde tecnologias como a luz intensa pulsada, até lasers propriamente dito, como laser diodo, laser alexandrite, né, o de Miyagi. E eles são tecnologias que têm o pelo como alvo. E ele funciona utilizando o trajeto do pelo, né? Essa energia ela é propagada ao longo do pelo e estoura o bulbo capilar. Quando ele estoura o bulbo que não tem pigmento, então ele precisa do pigmento do pelo para chegar lá, a gente mata aquele folículo ali não vai crescer mais. A gente precisa fazer algumas sessões, né, para que isso consiga ter uma resposta clínica satisfatória. E a gente tem hoje, Iva, até dispositivos que não doem. Porque essa tecnologia, ela vem mudando e vem evoluindo. Quando eu fiz, não dói. E doeu em toda a parte que eu fiz, na perna, toda a parte doeu. Mas lasers mais modernos, mais recentes, então já pode tirar essa já pode preocupação tirar com a dor. A questão da dor. Que bom. Então, assim, a gente está num momento que, numa era, né, do avanço das tecnologias com laser, que a gente consegue fazer aplicação sem dor, a gente consegue, né, tratar para realmente eliminar o pelo e fazer uma manutenção uma vez ao ano ou a cada 2 anos, conforme a necessidade. E aí sim a gente traz, né, saúde para essa região, porque processos inflamatórios, o arrancamento, ficar estirando a pele, também pode machucar a região íntima. Então aí acho que cabe cada uma, né, avaliar a melhor alternativa, se quer seguir nessa coisa que, como a gente comentou no início, é bastante cultural e a brasileira adora, né? Então, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui sobre depilação da região íntima feminina. Obrigada, doutora Fairuz, e seguimos por aqui. Olá, sejam bem-vindos a mais um Casa de Viver. Eu me chamo Gabriela Vieira, sou designer de interiores, estou aqui representando o nosso querido escritório Vieira Ravadelli e hoje nós temos uma convidada muito especial e querida, a Paloma Bittencourt, que nome chique, né? Obrigada pelo convite, Gabi. Eu que agradeço, Paloma, obrigada pela tua presença aqui no nosso quadro Casa de Viver, para falar sobre um assunto que a gente adora, né? Que é quando
Que a gente sempre fala pro cliente, investe na iluminação porque dá toda a diferença. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo, dizer, né? Exatamente. Quando a gente faz todo o trabalho que a gente coloca a iluminação, ele vai valorizar todo o trabalho que a gente fez, né? O móvel, a decoração, então fica bem bacana. Exatamente, a iluminação, ela dá toda a diferença no projeto, né? A gente consegue aí criar cenários, criar momentos ali interessantes, né? Fora a questão toda funcional da iluminação, né? Sim. Então, a gente tem aí alguns fatores bem importantes a serem levados em consideração no momento da escolha da luminária. Mas a Paloma, ela está aqui representando a Luzi Design, que é uma parceiraça nossa do escritório, né? Desde lá do início do nosso escritório. E a Luzi Design forneceu as luminárias aqui do nosso cenário, né, Paloma? Sim, aham. Essa luminária de piso, então, e aqui um abajur bem delicado nos trazendo, então, uma iluminação indireta, né, gostosa, essa iluminação mais baixinha. E a Paloma vai trazer hoje pra gente as questões que mais chegam, assim, de dúvidas lá na loja, quando o cliente chega, né, e pergunta, né, Paloma, divide com a gente um pouquinho aí. Isso. Hoje, como a iluminação está em grande expansão, né, tem muita novidade aí no mercado, e o que está bem em alta são os perfis de LED, né, que chegaram aí incorporando todos os ambientes, sendo dormitórios, cozinhas. Então, eles vieram em crescente expansão e com muita novidade. A gente tem diversos tamanhos, a gente tem desde o mais fino, de 2 centímetros, até o de 4, de embutir, de sobrepor. Então, assim, nessa gama de produtos, a gente tem cores, né? Temos preto, temos o branco, para poder colocar na casa do cliente e fazer uma composição diferenciada, trazendo a iluminação necessária também. Né? Sim, essa é uma questão bem importante, né? A gente trabalhar as questões de atender, né, o ambiente de uma forma eficiente, né? E o perfil de LED, ele é slim, né? Ele tem uma característica, assim, bem contemporânea, bem moderna. Ele, de fato, traz uma iluminação bem funcional, né? E ele é bonito, né? Ele dá aquela iluminação mais difusa, né? Uma iluminação direta e difusa. Então, ele é, de fato, uma iluminação bem funcional, né, Paloma? Sim. A gente consegue aplicar ele tanto no ripado, que está bem alta, né? Fazendo a brincadeira ali de trazer na parede, no teto, nos móveis. Então, assim, o perfil veio dar essa diversificada aí para os ambientes, trazendo iluminação em lugares onde antes a gente não conseguia colocar. A gente ficava preso apenas nas arandelas, né? Sim. E aí, se tu colocar um móvel, tu consegue puxar a parte dos perfis. Então, assim, a maior dúvida hoje dos nossos clientes, quando eles chegam, eu quero o perfil, mas eu não quero os pontinhos de LED, né? Então, assim, o que a gente faz? Hoje no mercado, a gente tem fitas de LED com mais pontos por metro, né? Que é o que facilita. Então, não aparece aqueles pontinhos, né? Que ninguém gosta, que né? ninguém... Aquele monte de pontinho da fita de... Não precisa, né? A gente quer iluminação linear. Isso aí. Então, assim, a gente pode botar desde uma iluminação com uma potência mais fraca, vamos dizer assim, como uma mais forte, que é onde a gente precisa lá na cozinha, vamos dizer, né? A gente precisa de uma iluminação que ilumine bem a área de trabalho, né? Exatamente. Onde a gente está cozinhando ou está recebendo alguém e precisa apresentar algum alimento, então agora a gente está produzindo. Na área de trabalho também, a gente está nos escritórios, a gente pode colocar uma fita, vamos supor, com mais potência. Lembrando sempre, tá, Gabi, que a gente sempre tem que fazer um cálculo para colocar a fonte para essas fitas. Sim. Que às vezes o pessoal não sabe fazer o cálculo e coloca um pouco menos, sabe? E aí a fita com o tempo vai dar problema. Outro porém também, outra dica importante é esconder a fonte. Isso. Separar o espacinho, aí isso é tudo trabalhado no projeto luminotécnico, né? Isso aí. A previsão dessa fonte, ela é feita antes em projeto, onde a gente vai localizar para ela ficar escondidinha e atender, então, essa fita de LED, né? Isso, até porque as fontes hoje têm tamanhos variados, né? A gente tem as fontes slim, que são elas são bem fininhas. fininhas. A gente tem umas que são as chaveadas, que são maiores. Então, a gente sempre pede, se o eletricista for instalar, coloca próximo a um embutido, onde quando a gente retira para fazer manutenção, porque o pessoal tem a dúvida, e se a fita queimar?
Sim, como que faz, né? Isso aí, nem sempre a fita queima, né? Às vezes pode ser só um problema na fonte, onde é trocada a fonte e tá tudo solucionado resolvido. o problema. Porque o LED é para durar bastante, né? Isso aí. A duração das LEDs são bem maiores, né? Isso, e dentro da gama ali das fitas, né, a gente tem a parte dos dimmers também. Muito né? legal a gente tocar nesse assunto, a Sem- dimerização. Exatamente, sempre priorizando ali colocar as fitas dimerizáveis e as fontes têm que ser dimerizáveis Sim, também, tá? Para que isso funcione. Uma dúvida que surgiu para nós, questão de acionamento. Então, tem o acionamento certo, que seria o dimmer para funcionamento das fitas e das fontes, tá? Tá, a dimerização, para quem não sabe, é a questão da intensidade da luz. Ela vai ficar, tu pode chegar, né, numa intensidade maior e também a possibilidade de reduzir. É você mesmo que faz esse controle ali da intensidade da luz, né? Então, vai chegando mais finalzinho da tarde, vai acompanhando também a temperatura da cor do sol, vai indo, a gente vai reduzindo, assim como durante o dia a gente precisa de mais atenção, uma luz mais forte. Isso então, a mesmo. dimerização nos dá essa possibilidade aí de controlar as intensidades. Paloma, para entrar em contato com a Luz Design, para ser recebido lá na loja, tomar um cafezinho, é uma delícia, eu recomendo, é um passeio gostoso. Vocês podem ir na Independência 1166 em São Leopoldo. A gente está aberto das 8h30 até às 6 da tarde. A gente faz a pausa ali ao meio-dia, de segunda a sexta. Sábado, o horário é das 8h30 ao meio-dia. Legal, tenho certeza que lá vocês vão ser bem atendidos e vão conseguir achar aí um projeto de iluminação bem legal para a casa de vocês. Paloma, obrigada pela tua presença. Esperamos que tenham gostado do assunto que nós abordamos. A iluminação, de fato, é a cereja do bolo aí dos projetos. Dá toda a diferença, né? Com certeza. Sem a iluminação, eu digo que o encantamento dos projetos fica meio a desejar, né? Com certeza. Então, é bacana desenvolver um projeto antes e aí acompanhando junto com todo o resto. Pensar aí nesses cenários. Isso aí. Né? Legal. Gente, muito obrigada. Então, até o próximo sábado. Sério que já acabou o programa de hoje? Sim, infelizmente acabou o programa, mas sábado que vem tem mais. A gente agradece a tua audiência. Assista ou reveja, né, esse programa lá no nosso canal do YouTube. E uma semana abençoada para todos nós. Um beijo grande e até sábado que vem com mais um programa Confraria do Batom aqui na RDC TV. Um beijo e uma ótima semana.